Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Saiu de casa super atrasado. Ele não gostava de correria. Ainda mais quando tinha um voo super importante e não poderia perder. Antes de sair de casa, pegou na sua mesa um importante livro de detetive. Adorava literatura policial. A leitura ajudava a passar o tempo de espera nos lugares. Ligou para um Uber e desceu o elevador do seu prédio. Chegou no aeroporto perto da hora do seu check-in. Marçal se viu preso no aeroporto durante a noite. Em meio a atrasos constantes de voos e muitos cancelados, a noite caía, transformando o local outrora movimentado em um labirinto frio e silencioso. Uma figura encapuzada, como um vulto sinistro, observava-o de longe. Marçal tentou ignorar a presença incômoda, abrindo o livro para se distrair. Mas a sensação de desconforto crescia, como um presságio de algo terrível. As páginas do livro viravam, cada uma parecendo levar a um novo nível de escuridão. As luzes do aeroporto piscaram e falharam, mergulhando o local em uma penumbra sinistra. Marçal, o coração batendo forte no peito, iluminou o ambiente com a lanterna do celular. Foi quando viu um homem encapuzado, agora a apenas alguns passos de distância. Um sussurro frio soprou em seu ouvido. "Estamos te esperando há muito tempo." O terror se apoderou de Marçal. O suor frio escorria pela sua testa, misturando-se com as lágrimas de medo. O sussurro ainda ecoava em seus ouvidos, como um mantra macabro que o prendia àquele pesadelo. Seus olhos, arregalados de horror, tentavam penetrar a escuridão, mas apenas encontravam um vazio infinito. Um som metálico ecoou pelo espaço vazio, como o raspar de metal contra metal. Marçal se encolheu no chão, tremendo, enquanto o som se aproximava cada vez mais. De repente, um faixe de luz cortou a escuridão, revelando uma figura alta e emaciada, vestida com um manto negro esfarrapado. Era o homem encapuzado. Seu rosto, agora visível, era uma caveira pálida, com olhos negros como a noite e uma boca desdentada, que se contorcia em um sorriso sinistro. Na mão, segurava uma foice enferrujada, que brilhava com um brilho sinistro à luz do facho. Tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O homem encapuzado se aproximava, emanando uma maldade antiga. O som metálico da foice raspando no chão era como um aviso de morte iminente. "Finalmente, chegou a hora de você se juntar a nós", disse a figura com uma voz rouca e gutural. Um som metálico ecoou pelo espaço vazio, como o raspar de metal contra metal. Marçal se encolheu no chão, tremendo, enquanto o som se aproximava cada vez mais. De repente, um faixe de luz cortou a escuridão, revelando uma figura alta e emaciada, vestida com um manto negro esfarrapado. Era o homem encapuzado. Seu rosto, agora visível, era uma caveira pálida, com olhos negros como a noite e uma boca desdentada, que se contorcia em um sorriso sinistro. Na mão, segurava uma foice enferrujada,
que brilhava com um brilho sinistro à luz do facho. Tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O homem encapuzado se aproximava, emanando uma maldade antiga. O som metálico da foice raspando no chão era como um aviso de morte iminente. Finalmente, chegou a hora de você se juntar a nós, disse a figura com uma voz rouca e gutural. Marçal quis gritar, implorar por misericórdia, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele estava paralisado de medo, hipnotizado pelo olhar penetrante da figura encapuzada. A foice se ergueu no ar, pronta para desferir o golpe final. Marçal fechou os olhos, esperando o fim. Mas o golpe não veio. Um feixe de luz invadiu o local, e Marçal viu uma figura correndo na sua direção. O homem encapuzado, na hora, deveria ter corrido, pois havia sumido das suas vistas. O segurança do aeroporto chegou até o homem assustado. "O senhor está bem?" Estava fazendo gestos esquisitos e gritando. "Está tudo bem aí?" Marçal respondeu que sim, que tinha tido um pesadelo. Devido aos atrasos do voo, ele tinha adormecido e sonhado com coisas terríveis. Mas logo o oásis de bem-estar não durou. As luzes começaram a desaparecer. O segurança, aos poucos, foi sumindo, do mesmo jeito em que havia aparecido. Marçal começou a pensar que estava enlouquecendo pouco a pouco. Aquilo não poderia ser real. O homem encapuzado retornou. Marçal se encolheu novamente no banco, fechou os olhos, e quando os abriu novamente, se viu sozinho e abandonado em um aeroporto fantasma. A figura encapuzada havia desaparecido, mas a sensação de terror permanecia. De novo, as luzes se acenderam, mas logo se apagaram completamente, e Marçal foi tragado pela escuridão, preso em um loop infinito de medo e desespero. Ele gritou, implorando por ajuda, mas sua voz ecoava no vazio. A cada segundo, a escuridão parecia se aprofundar, consumindo-o por completo. Marçal se perdeu em um mar de terror, sem saber se estava acordado ou dormindo, vivo ou morto. Caído no banco, a figura encapuzada retornou, e quando estava prestes a matar Marçal, os seguranças apareceram bem na hora, imobilizando o homem e o levando preso. O homem foi se debatendo e urrando. Marçal foi levado para a sala de segurança do aeroporto, onde recebeu água e cuidados médicos. Ainda abalado pelo que havia acontecido, ele contou aos seguranças sobre o homem encapuzado e o pesadelo que viveu. Os seguranças não sabiam o que dizer. Eles nunca haviam visto nada parecido antes, mas garantiram a Marçal que ele estava seguro agora e que a figura encapuzada não o incomodaria mais. Marçal finalmente conseguiu relaxar e descansar. A experiência o havia deixado exausto, mas também aliviado por ter escapado da morte. Ele nunca mais esqueceria o terror que viveu naquela noite, mas ele não sabia se estaria livre do pesadelo. O sussurro ainda ecoava em seus ouvidos, e ele tinha a sensação de que algo ainda mais terrível estava por vir. Quando seu voo chegou, ele entrou correndo. Foi o primeiro a entrar no avião. Queria deixar para trás aquele aeroporto, assustado, aonde tinha passado o maior medo e aperto da sua vida. Mas assim que ele caiu no sono dentro do avião, retornou ao seu pesadelo. Voltou ao aeroporto abandonado. Marçal agora era o prisioneiro do medo, condenado a vagar eternamente pelas sombras,
perseguido pela figura encapuzada e pelo sussurro que o assombrava. Estamos te esperando há muito tempo. Acordou com o motorista do Uber, lhe dando tapas no rosto, dizendo que ele tinha desmaiado dentro do carro. Pouco depois chegou uma ambulância e o levou para o hospital. Parece que o pobre Marçal sofreu um burnout. Excesso de trabalho e preocupações nos dias atuais tem sido um problema. Várias pessoas sendo internadas com esses sintomas e problemas. Quando Marçal estava sendo sedado no hospital, por trás da enfermeira, ele viu a mesma figura encapuzada o encarando. Estamos te esperando há muito tempo. A figura sussurrou, de longe. A equipe de solo corria para cumprir suas tarefas, enquanto os pilotos ajustavam seus controles e os comissários de bordo se preparavam para o voo. No entanto, um pressentimento pairava sobre o aeroporto, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma energia sinistra. Uma falha técnica começou a emergir. Os motores rugiram com uma violência incomum, fazendo com que os pilotos lutassem para manter o controle da aeronave. Uma explosão repentina rasgou o céu noturno, iluminando a pista com uma luz alaranjada sinistra. O suor escorria pela testa de Marina, enquanto ela observava o avião taxiar na pista do aeroporto. Uma sensação de pavor crescente tomava conta dela. Uma premonição que a consumia desde o momento em que comprou a passagem. Algo estava terrivelmente errado. Marina sempre teve intuições aguçadas, especialmente quando se tratava de perigo. Desde pequena, seus sonhos pronunciavam eventos com precisão assustadora. E agora, a bordo do voo, com destino a um país vizinho, seus sentidos lhe gritavam que algo terrível estava prestes a acontecer. O avião decolou, e a turbulência incomum intensificava o nervosismo de Marina. Os passageiros ao seu redor conversavam e riam, alheios à apreensão que a consumia. Ela tentava se concentrar em um livro, mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos. De repente, um tremor percorreu a fuselagem, seguido por um estrondo ensurdecedor. O avião inclinou-se bruscamente, jogando Marina contra o teto. O caos se instalou. Gritos de pânico, choro, objetos voando pelo ar. Em meio à confusão, Marina se agarrou ao seu assento, lutando contra a náusea e o terror. A luz do teto piscou e se apagou, mergulhando o interior do avião em uma escuridão sinistra. O cheiro de fumaça e metal queimado invadiu o ambiente, intensificando, assim, o pavor. Tateou em busca da máscara de oxigênio, enquanto o pânico crescia dentro dela. As imagens de um acidente horrível, de chamas consumindo o avião, assolavam sua mente. Ela tentava se manter calma, mas era impossível conter o tremor que percorria seu corpo. Após o que pareceu uma eternidade, o avião fez um pouso de emergência em um campo aberto. A porta se abriu abruptamente e uma onda de calor sufocante invadiu o interior. Marina cambaleou para fora, tropeçando em corpos e destroços. A cena diante de seus olhos era dantesca. O avião estava partido ao meio, com chamas engolfando a fuselagem. Os gritos dos feridos e moribundos se misturavam ao som das sirenes dos carros de bombeiros e de ambulâncias. Marina se ajoelhou no chão,
vomitando de horror e desespero. A premonição se tornara realidade. Ela havia sobrevivido naquele momento, enquanto as equipes de resgate estavam buscando por mais pessoas vivas nos destroços do avião. Algo se aproximava. Um avião que tinha pedido permissão para aterrissar, algo estava acontecendo com ele. O piloto perdeu totalmente o controle e o avião inclinou-se perigosamente para um lado, antes de mergulhar em direção ao solo. Gritos ecoaram pelo aeroporto, enquanto os passageiros e a equipe de solo testemunhavam horrorizados a queda mortal da aeronave. O impacto foi ensurdecedor, seguido por uma bola de fogo que engoliu o avião e tudo ao seu redor. Os sobreviventes que estavam sendo resgatados viram uma bola de fogo engolir tudo ao redor. Uma catástrofe seguida de uma outra. Isso não poderia estar acontecendo. Um acidente de avião era algo raríssimo, que dirá 2 no mesmo dia e no mesmo aeroporto. Marina estava sendo atendida e olhava aquilo tudo alarmada. O destino estava dando indícios de alguma mudança de rumo. O terror que vivenciou no voo a deixou marcada para sempre. A premonição se tornou uma maldição que a acompanharia pelo resto da vida. Nos dias que se seguiram ao acidente, Marina lutou para lidar com o trauma. As imagens do acontecido a assombravam em seus pesadelos, e a culpa por ter sobrevivido, enquanto outras pessoas pereceram, a consumia. Mas ela não se deu por vencida. Havia sobrevivido. Isso queria dizer alguma coisa. Ao longo dos anos, ela consumiu tudo que dizia respeito ao duplo acidente dos aviões. Havia um professor de filosofia que acreditava que um grupo terrorista transportava um artefato maligno e misterioso, que poderia começar uma guerra mundial, levando o governo daquele país à miséria e à destruição. Então, tiveram que derrubar os 2 aviões. Conforme ela não achava nada de mais concreto, um dia ela deu o braço a torcer. O destino pode ser terrível e aquilo tudo não ter passado de uma horrível coincidência. Marina acredita que é um lembrete de que o terror pode se manifestar de diversas formas, inclusive nos lugares mais seguros e cotidianos. Ela se culpa por não ter agido mais para tentar impedir o pior. Preste atenção aos sinais, aos presságios, às premonições. Às vezes, o futuro nos envia mensagens e cabe a nós decifrá-las e agir sempre para evitar o pior.